aí, depois daquele dia, ele começou a falar muito sobre adoção, né? Nós temos os dois problemas para engravidar. E aí, já não fazia mais sentido para mim fazer fertilização in vitro. Eu já passei por isso há muitos anos atrás. E para mim não fazia sentido porque eu não queria gerar. Eu entendi já que eu poderia ser mãe sem precisar gerar um filho. Isso é um luto que você precisa viver antes. Eu demorei praticamente 10 anos pra ter essa aceitação e esse processo de entender esse luto. Continuo podendo ser mãe, mas tudo não vou bem. gerar. E aí, depois disso, quando foi em junho, eu me dei um negócio, acho que realmente é a história do relógio biológico, e eu falei pro Thiago, eu quero ser mãe. No meio da pandemia, desempregada, eu falei, ele vai me chamar de louco, né? E aí ele falou assim, eu tive pensando bem, acho uma boa. Então, aquele dia eu abri o meu beta-HCG, né? E aí eu chorei, foi em junho. Eu acho que eu descobri minha gravidez em junho ou em julho, agora eu não tenho muita certeza. E aí, quando foi em julho, a gente deu entrada em toda a documentação, todo Vocês mundo na pandemia. contrataram um advogado, né? A gente contratou advogado, mas é até bom você tocar nesse assunto, porque não precisa. O processo de habilitação, ele só precisa de advogado quando você for pro processo de adoção. O processo para se habilitar, para entrar no que a gente chama de fila, que é o Sistema Nacional de Adoção, ele não precisa, né? Mas ajuda? Você sentiu que faz uma diferença? Eu me senti mais segura. Tá? E eu achei que o meu processo andou mais rápido por conta disso, mas depois a gente entende por que o processo andou rápido, né? Foram 6 meses para se habilitar no meio da pandemia, todo mundo está demorando em torno de 2 anos, né? E aí, nos habilitamos, entramos na fila em janeiro, e aí eu comecei a pensar, gente, eu vou ficar uns 6 anos na fila. Né? Porque o meu perfil era de 0 a 6 anos, independente de cor, raça, gênero, mas eram até 2 crianças e o prazo médio era de 5 a 6 anos. E Eles te dão um prazo médio quando... Na verdade, a gente vê pela... Hoje em dia, né, eu sou uma pessoa muito mais informada sobre adoção. Hoje eu sou voluntária de um grupo de adoção chamado Acolher Mairiporã. Eu faço parte, eu sou coordenadora de 2 grupos de mães especiais, já mães ou que pretendem ser mães. E aí começou a não fazer sentido eu começar a escolher muito, né? Porque você, de certa forma, escolhe, né? Você pode escolher menino, você pode escolher menina. E pra mim não fazia sentido eu escolher uma criança que não tinha um olho, que não tinha um braço, que não tinha... São coisas que a biologia não garante. Mas calma, como você... rolou um start, tipo... Cara, porque até então você tava escolhendo crianças típicas, né? Menino, menina, coisas dentro do padrão, até 6 anos. O que rolou pra você falar, cara, eu vou abrir meu leque de opções para crianças atípicas também? Aconteceu alguma coisa dentro de você? Ou você viu alguma coisa? Eu assisti um programa chamado Papo de Mãe, e aí falava de adoções atípicas. E aquilo me deu esse start. Tá? E aí eu comecei a pesquisar, e existem milhões de síndromes que a gente não conhece, né? E uma delas que eu vi era a síndrome alcoólica fetal, que é uma síndrome que acomete algumas coisas fisicamente e que tem microcefalia, tem problemas neurológicos e físicos às vezes. E aí eu comecei a me interessar, né? Falei, não, eu acho que faz sentido. Eu tô aqui, eu tô podendo ser mãe 100% do tempo, isso é um privilégio, né? Então, não são todas as pessoas que conseguem fazer isso. Então, eu falei, eu vou aproveitar desse privilégio e vou ser mãe. Eu queria ser mãe. Você queria ser mãe e logo? E logo, mas ao mesmo tempo eu precisava pôr isso na balança. Será que eu não tô querendo andar mais na fila só porque, né, eu vou escolher uma deficiência, atípica, porque aí vai rápido. Então eu demorei longos 7 meses, né, com trabalho sempre de terapia, psicóloga, grupo de apoio, que é a coisa mais importante hoje em dia na adoção. E aí veio Sara por busca ativa.
né? Espera aí, porque aí a Tata, ela começa a dar também, ela começa a falar umas palavras spoilers que também a gente não entende. Tipo, Isso. busca ativa. Pro mundo normal, é tipo... Blá, blá, blá. O que é busca ativa? A busca ativa é o seguinte... No mundo da adoção, né? Hoje existe pretendentes e crianças disponíveis à adoção. O que são crianças disponíveis para adoção? Normalmente que foram destituídas do poder familiar. Então, essas crianças, de forma fácil, já tentou a mãe, a tia, a avó, ninguém. Não, eu não gosto de dizer ninguém quis, né? Porque dá a impressão que essa criança foi rejeitada. Ninguém teve condições de criar aquela criança e ela vai para um abrigo. Tá. Esse processo de destituição... às vezes demora 2 anos, 3, porque às vezes 4. volta, tenta mais um pouco. Exato, tenta habilitar a mãe. Então tem aquele olhar pra que eu gosto de chamar de genitora, né? Então a genitora, o genitor. E aí a busca ativa, o que ela faz? Ela pega essas crianças sem visibilidade. Quem são essas crianças? Acima de 8 anos, normalmente que é mais meninos. difícil as pessoas quererem adotar. Grupo de irmãos acima de 3 e crianças com deficiência. Tá. Né? Então, acima de 8, meninos, grupo de irmãos e crianças com deficiência. Que hoje em dia a gente tem, eu não sei o número exato, mas são em torno de 40 mil pretendentes, a gente não tem quem queira essa criança. Aí elas ficam a busca marginalizadas. Exato. Elas ficam invisíveis. Tá. A busca ativa tem cegonhas, que são carinhosamente chamadas de cegonhas. São o quê? Que são pessoas que têm ligação direto com o fórum. E o fórum diz, essa criança não tem. Coloca no grupo de apoio essa criança e vê se a gente arruma alguma família para essa criança. E um grupo de WhatsApp? Grupo de WhatsApp. É um grupo de WhatsApp. E aí eles colocam o perfil da criança com as características normalmente, dela. Às vezes, foto. No nosso caso, não teve foto. A nossa descrição era apenas menina, 1 ano e 10 meses, com necessidades especiais. Nada mais. E aí, ela faz essa Sarah ponte. apareceu assim pra você. Exatamente assim. Tá. Né? Em agosto, no final de agosto. Mas vou esperar você me perguntar mais, senão eu vou dando. Não, e eu também vou indo.